Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, meu nome é Carlos, né, professor Carlos, eu vou dar aula para vocês de informática. Nosso curso é um curso voltado especificamente, né, para as turmas da Polícia Civil, Polícia Federal, PM, né, as turmas da polícia. Nosso curso é um curso voltado para a área da polícia, tranquilo? Bom, repetindo, meu nome é Carlos, né, eu já dou aula há um tempinho, há uns 30 anos mais ou menos, e nosso foco aqui é fazer com que você entenda o que vai cair na prova. Então, eu separei algumas coisas que geralmente caem na prova, né? A gente fez uma pesquisa. E como geralmente quem faz a prova de vocês, normalmente quem faz a prova da Polícia Civil de São Paulo, por exemplo, quem faz é a VUNESP. E normalmente, exceto a Polícia Civil de Brasília, quem faz é o CESP-UNB, normalmente quem faz é CESP, Carlos Chagas, que tem mais ou menos o mesmo estilo, ou alguma instituição regional que tem o mesmo estilo da VUNESP, Carlos Chagas. Então a gente vai trabalhar em cima desse foco, ok? Vou mostrar para vocês algumas questões, para que vocês possam ver que realmente o que cai, como cai, né? A nossa ideia aqui não é, eu não tenho intenção nenhuma de ensinar informática para você, né? Que é a minha disciplina. A minha intenção aqui é ensinar você a fazer a prova, que eu também acho que é o objetivo seu que está assistindo a minha aula. A minha aula é preparar você para no dia da prova chegar lá e falar, opa, essa aqui eu sei, o professor falou que é assim, não é assim, pode ser assim. Então esse é o nosso intuito, tranquilo? Então, eu vou começar a trabalhar com vocês, ou nessa aula de hoje eu vou falar com vocês do Excel, que o pessoal tem um pouquinho de dificuldade nas provas. Pessoal, mas como cai na prova o Excel? Né? Cai tudo, cai fórmula, cai sequência de menu, cai guias, como é que funciona a tecla de atalho, ou seja, cai tudo, né? Não dá para a gente escolher. Então, desde o conceito que é o Excel, o que é planilha, o que é pasta, isso cai na prova de vocês, né? Então, presta atenção aí, ó. Eu vou dar algumas definições, lembrando que esse material que eu estou usando aqui vai ficar depois para você com material de apoio, então não precisa se preocupar com o material que depois vai ser repassado para vocês, tranquilo? Então, vamos lá. O que é Excel? O conceito de Excel. Excel é um software, ok? É um programa, é um aplicativo. E esse software faz o quê? Qual que é a finalidade dele? Criar e manipular planilhas. Querido, na sua prova, quando você for estudar, você tem que entender o que e por quê, que é o que o examinador cobra de você na prova. Como funciona, tranquilo? Então, Excel, vou repetir, é simplesmente um software. E qual é a função desse software? Ele cria e manipula planilhas. Então, questão que você não pode errar na prova. Na sua prova cai assim, às vezes cai na sua prova assim, das opções abaixo, qual o software que é usado para criar a planilha? É uma questão que você não pode errar. E aí, por isso eu dei o conceito, né? Quem cria e manipula planilhas é o Excel. Tranquilo? Professor, mas o que é uma planilha? Planilha é simplesmente uma tabela. E toda tabela tem linhas e tem colunas. Tranquilo? Ok? Lembrando que a minha aula aqui é pegar você desde o leigo, né? Até o pessoal que está estudando um pouquinho mais, que já tem um pouquinho de conhecimento. Nossa ideia é ensinar para você que está começando agora e lapidar quem já começou a estudar. Tranquilo? Entenderam isso? E aí, o que é uma coluna? No Excel, a coluna é representada por uma letra, ok? E a linha é representada por um número. Tranquilo? E a intersecção dessa linha e dessa coluna nós chamamos de célula. Então, se ele perguntar na sua prova, o que é uma célula? É a intersecção ou a junção de uma linha e uma coluna. Tranquilo? Então, a menor unidade de representação, de medida, que você trabalha no Excel é uma célula. Uma célula representa a junção de uma linha e uma coluna. Tranquilo? Então, resumindo, nós temos lá o software, que é o software, o aplicativo, né? Que cria e manipula a planilha. Planilha é simplesmente uma tabela. E toda tabela tem linha e tem coluna. Ok? E essa junção da linha e da coluna forma uma célula, que é o que nós usamos como base de trabalho dentro de uma planilha eletrônica, que é, no caso, o Excel. Ficou claro isso, gente? Tranquilo? Bem simplesinho, né? E aí eu até coloquei para vocês aqui um exemplo, deu uma telinha, né? Do que você tem na prática lá, ó. Como é que eu leio, né? Por exemplo, está até assinalado ali com um quadrinho ali, onde está clicado, está meio verdinho na tela,
essa célula, como é que eu leio essa célula? Eu estou na célula, ó. Então, aqui eu estou na célula A1. Onde está esse quadriculado verdinho, que é onde eu cliquei. Tranquilo? A célula de baixo é a célula A2, e assim por diante, né? Número de linhas e número de colunas. Ok? Tranquilo? Agora, uma coisa que geralmente cai na prova, o pessoal erra, né? Se perguntar para você aí, você que está... Começa a fazer pergunta para você mesmo, começa a questionar você. Gente, uma das formas que você tem de estudar, né? Você às vezes tem aí o coach, o pessoal que treina você, mas uma das formas legais para você estudar é você documentar o que vier na sua cabeça de pergunta ali. Ou para você perguntar para um especialista, ou para você ir atrás depois e pesquisar. Então, vamos fazer algumas indagações aí para que você possa entender o que eu estou falando, né? Então, eu até coloquei ali um lembrete, né? Dica do professor, porque ele pergunta na sua prova assim: quando se cria um arquivo novo no Excel, quantas planilhas aparecem como padrão? Aí você tem que saber disso, ok? Então, você que trabalha com Excel, você criou um arquivo novo. Quantas planilhas aparecem ali embaixo? E aí, se for o Excel 2010, aparecem 3. Como nós estamos usando aqui como base na plataforma o Excel 2016, o 2016 é apenas uma. E outro detalhe, anota aí. Você que está estudando, quando sair o seu edital, vai aparecer lá se vai ser o Excel 2010, 2016, 2019, vai aparecer a versão do seu Excel. Então, esses detalhes aí de uma versão para outra, é que geralmente o examinador cobra, porque ele sabe que você estudou uma ou outra, e você acaba se perdendo isso. Então, quando eu uso o Excel 2010, aparecem 3 planilhas. Criei um arquivo novo, aparece Plan 1, Plan 2, Plan 3. E outra coisa, no Excel 2010 aparece Plan 1, Plan 2 e Plan 3. No Excel 2016, que eu coloquei na tela para vocês aí, aparece a palavra planilha 1, com uma planilha só. Professor, mas eu posso trabalhar só com a planilha? Não, não estou falando isso. Você pode criar quantas planilhas você quiser. Gente, presta atenção. Prova de concurso, ele cobra 2 coisas. Você tem que estar bem afiado em 2 coisas. Você tem que conhecer a matéria e tem que saber a interpretação. O que o examinador geralmente cobra ou diz aí, ou faz umas questões, não é comum você ouvir a pessoa falar, concurso é fácil, é que tem muita pegadinha e tal. Às vezes a pegadinha é só a falta de interpretar. Então, por padrão, quando eu crio um arquivo novo no Excel 2016, ele aparece com quantas planilhas? Com uma planilha. Mas eu posso criar N planilhas. Tranquilo isso, entenderam? Ok? Então, não é limitada a uma planilha, eu posso criar várias planilhas. Quer ver uma pergunta que eu sempre faço para meus alunos aí no começo do curso? Olha a pergunta que eu na prova. No Word, presta atenção, no Word, o sinônimo de arquivo é documento. E no Excel, qual é o sinônimo de arquivo? Pensa um pouquinho aí, quando você cria um arquivo novo no Excel e você não salvou ainda, qual que é se você salvar e não colocar o nome, qual que é o sinônimo de arquivo, do arquivo no Excel? Gente, 90% da prova, 90% do candidato vai colocar o quê? Que é planilha. E óbvio, na sua prova vai estar letra A, planilha, letra B, pasta, letra C, documento, letra D, XLS, vai aparecer algumas opções para você escolher. Tranquilo? E a maioria, 90%, vai escolher que é planilha, porque associa o conceito que eu acabei de dar para você, né? Que Excel cria e manipula a planilha, com a pergunta que ele fez na prova. É isso que o pessoal chama de pegadinha. Ou seja, você viu o conceito ali técnico, ok? E ele pega esse conceito técnico e faz uma interpretação para você errar. E aí, por isso que eu estou formulando uma questão com você. Então, por padrão, quando se cria ou quando se... desculpa, vou repetir. Por padrão, o sinônimo de arquivo no Word é documento. No Excel, e aí a maioria vai colocar o quê? Planilha. Afirmando, não é planilha, é pasta. Se você salvar um arquivo e não colocar nome nele, ou quando você entra no Excel para pegar um arquivo novo, ou criar um arquivo novo, lá em cima aparece pasta 1, pasta 2, pasta 3. Tranquilo? Então, o sinônimo de arquivo no Excel, do nome do arquivo no Excel, não é planilha, é pasta.
Ah, professor, então o que são planilhas? São itens de uma pasta. E aí, quando você cria um arquivo novo, você pode salvar com o nome que você quiser. Mas se você salvar e não colocar o nome, ele vai salvar com pasta 1. E essa pasta pode ter várias planilhas. Quando eu crio uma pasta nova, o Excel 2016 aparece com apenas uma planilha. Entenderam? Juntei tudo que eu falei aí para resumir em uma pergunta para você. Ok? Entenderam? Ah, professor, mas isso foi pegadinha. Não foi pegadinha, foi falta de interpretação. Ou falta de conhecimento. São as duas coisas que faz você errar na prova. Ficou claro isso? Tranquilo? Vamos lá para o próximo slide, então, para a gente trabalhar com o próximo slide. Outra coisa que você tem que prestar muita atenção na prova, porque ele faz pergunta e coloca assim: se eu digitar a forma tal na célula N, qual será o resultado? Aí eu tenho que prestar muita atenção que toda e qualquer forma, por padrão, começa com sinal de igual. Tranquilo? Então, como é que o Excel sabe que é uma fórmula ou que é um texto? Ele sabe que é uma fórmula ou que é um texto. A diferença das duas é que a fórmula começa com sinal de igual. Se eu escrever uma fórmula sem começar com sinal de igual, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai entender que aquilo ali é um texto que está digitando. Não é uma fórmula que vai dar um resultado depois. Tranquilo isso? Então, por padrão, ó, presta atenção no detalhe. Por padrão, toda forma começa com sinal de igual. Presta atenção na palavrinha. Por padrão. Depois eu vou explicar para você o que eu estou falando, né? Aí eu coloquei também, na telinha de vocês aí, os operadores do Excel. Então, na minha aula presencial, eu estaria colocando isso na lousa, para o pessoal também tá entendendo o que eu estou explicando da mesma forma. A minha ideia aqui nessa aula, à distância, nessa aula aí que você vai assistir pelo computador, a ideia é estar mais próximo da realidade. Ah, professor, mas eu vou estudar e eu vou fazer na prática, é mais fácil. Gente, na prática é muito mais fácil, só que na prova cobra a teoria. Então, a nossa ideia aqui é usar o mínimo possível a prática, porque na sua prova vai cair teoria. E aí, com a experiência que a gente tem de concurso aí, de cursinhos, né, dando aula, há 30 anos mais ou menos, a gente tem ideia do que eles geralmente pedem na prova. E aí a gente vai antecipar o que você chama de pegadinha. Tranquilo? Então, presta atenção lá, ó. Quais são os operadores que eu vou usar no Excel? Multiplicação é o asterisco, para você, né, na prova você colocar uma forma, você sabe que é multiplicação. Divisão é a barra. Com adição você conhece. E a subtração também você conhece. O que é diferente para você aí? A exponenciação, que é o chapeuzinho, que é o circunflexo, né? Desculpa. Então, o circunflexo ali, ou o chapeuzinho, né? Mais popular aí, é a exponenciação. Professor, como é que eu faço 2 elevado ao quadrado? 2, exponenciação, que é o chapeuzinho, 2. 2 elevado ao quadrado. Tranquilo isso? Entendeu isso aí? Beleza? Ok? Agora, você tem ali embaixo sinal diferente, está acostumado a fazer o hashtag lá como diferente, né? Mas o diferente aí é o sinal de maior e menor. Então, cuidado para não errar. Maior, menor, igual, não vai mudar. É o sinal de maior, sinal de menor, sinal de igual. Agora, quando você quer dizer no Excel, ou quando você quer usar uma forma e usar o operador diferente, né? Você vai ter que usar o sinal de maior e menor. Tranquilo? Ah, como é que eu vou lembrar disso? Se não é maior, se não é menor, se não é igual, só pode ser diferente. Então, quando você usa os dois juntos, você chama isso de diferente. E são os operadores do Excel. Ficou claro isso aí? Beleza? Isso tem dando a decoradinha, né? Agora vamos lá, continuando. Ó, professor, você falou que por padrão, então presta uma palavrinha. Por padrão, toda forma começa com sinal de igual. Aí tem as exceções. Mas eu também posso começar com sinal de mais, menos e dependendo da forma ou arroba. Então, olha a pergunta. Por padrão, toda forma começa com sinal de igual. Mas também pode começar com sinal de mais, menos e até o arroba, dependendo da forma. Professor, toda forma pode começar com arroba? Não, por isso está ali, dependendo da forma. Isso é puramente interpretação. Eu posso começar algumas formas com arroba, outras não. A gente vai ver alguns exemplos aí para você fixar melhor, né? Ok? Outra dica do professor: geralmente as formas pré-definidas
é que podem começar com arroba. O que está falando disso aí, professor? O que é uma forma predefinida? São as formas que já estão prontas no Excel. Soma, média, máximo. São as formas que já estão prontas no Excel. Aí você pode começar com arroba. Tranquilo? Então, eu posso começar com mais, menos, arroba, e o padrão é o sinal de igual. Então, você, quando foi aprender Excel na prática, quando você foi aprender a fazer planilha, o professor lá falou para você que começava com sinal de igual, porque o que interessava naquele momento era você saber fazer a forma. Agora, o nosso curso, né, volto a repetir, nosso curso é preparar você para fazer a prova. E o examinador sabe disso aí. Então, ele vai lá e coloca qual das opções abaixo não é possível começar uma fórmula no Excel. Tranquilo? Aí das 5 alternativas aí, eu tenho certeza que a maioria iria colocar arroba, mas o arroba pode começar também. Tranquilo? Ah, você pode começar com sinal de divisão? Não, não está aí. Posso começar com sinal de multiplicação? Também não. São somente esse. Igual, mais, menos e dependendo da forma ou arroba. Ficou claro isso aí? Tranquilo? Simples, né? Vamos para a próxima então. Gente, quando eu falo que é simples, não estou subestimando a sua inteligência ou quer dizer que você errou, porque nada disso. A ideia é simples porque você está vendo. Tudo que você já viu é mais fácil de fazer na prova. Você nunca viu isso, para você é complicado. Então, não sinta ofendido aí que eu estou falando que é simples, não. É simples porque você está estudando, está vendo, está tendo uma aula legal. Você vai, na prova, vai lembrar disso aí e vai colocar. O exemplo que eu pus ali, tá vendo? Ali eu estou começando, ó. Então, aqui, ó, pode ver que aqui eu comecei com sinal de igual. Tá vendo ali, ó? Eu pus igual C2 vezes D2. Se eu posso começar sempre com igual? Pode, não tem problema. Eu estou ensinando você a fazer a prova, ok? Olha lá, ali eu comecei com sinal de mais, ó. Vai dar o mesmo resultado. C2 vezes D2, eu simplesmente substituí o sinal de igual para o sinal de mais. Tranquilo? Ó, e ali eu comecei com o sinal de menos. Só que o sinal de menos, tem que lembrar da matemática. Mais com menos dá menos, aí vai dar o sinal negativo. Vai dar 40 ali igual, mas vai ser negativo. Tranquilo isso? Ok? Beleza? Ó, e ali eu comecei uma forma com arroba, tá vendo ali? Eu estou usando uma função chamada multi. Ah, professor, na minha casa eu fui usar esse multi aí, ele não funcionou. Gente, assim, ó, se você estiver usando o Excel 2010, a palavra multi chama produto. Ok? Então, ele foi lá e colocou, mudou o nome da função. A função produto no Excel 2010 é multi no Excel 2016. O mais óbvio seria multi, mas ele colocou produto, não sei para quê, né? Quis mudar um pouquinho, ok? E aí você tem que olhar no seu edital, no seu edital, qual é a versão do Excel que vai cair. Se for Excel 2010, é produto. Se for 2016, é multi. Ok? Tranquilo? E multi quer dizer o quê? Multiplicar, não tem muito o que você pensar na função. Geralmente, no nome da função diz ou informa o que ela faz. Então, multi faz o que mesmo? Multiplica. E aí, como eu estou usando uma função pré-definida, que já está pronta no Excel, como eu falei no slide anterior, eu posso começar com o arroba, que vai dar o mesmo efeito. Arroba multi, se eu colocasse, em vez do arroba no igual, ou mais ou menos, ia dar a mesma coisa. Mas aí, como é uma função pré-definida, eu posso começar também com o arroba. Tranquilo isso? Entenderam? Ok? Certo? Então, aí um exemplo para você. Ah, eu quero usar a soma. Eu posso começar com arroba? Pode, que é uma função pré-definida. Tranquilo? Mas repetindo, o padrão é sempre começar com sinal de igual. Ficou claro isso? Ok? Ó, dando só exemplo aí de que você pode começar a fórmula, né? Agora, eu vou comentar com vocês as opções que você tem. Gente, ficou claro isso aí, como é que se trabalha com a fórmula? Vou comentar com vocês as opções que você tem de copiar uma forma ou de editar uma célula. As duas coisas, você edita uma célula e você copia. Eu vou começar a explicar para vocês as formas que você tem de copiar ou editar. Professor, como é que eu faço para editar uma célula? Porque aqui, ó, aqui você tem C2 vezes D2. Isso é uma forma. Se eu teclar o Enter, aí vai aparecer o resultado. Tranquilo?
Mas se eu quero modificar essa célula, se eu quero alterar essa célula, aonde que eu vou? Eu vou lá na barra de fórmula. Outra coisa, cuidado com o que você vê na célula. Nem sempre o que você vê na célula é o conteúdo da célula. Então, presta atenção. Qual é o conteúdo da célula E2? Estou perguntando para você. Qual o conteúdo da célula E2? Tranquilo? Se eu desse o Enter, iria aparecer o resultado ali. Você iria achar que é o resultado. Mas o conteúdo da célula é o que aparece aqui em cima. Ó. Essa barrinha aqui chama barra de fórmula. Aí exibe realmente o conteúdo. Por exemplo, o que você está vendo na célula D2? D2, eu estou vendo um 10. Agora, esse 10 que você está vendo aí, ele é o conteúdo dessa célula? Ele pode simplesmente ser resultado de uma fórmula. Então, para ter certeza disso, tem que olhar onde? Na barra de fórmula. Então, isso vai te ajudar também a resolver uma questão de copiar, uma questão que você está fazendo uma ação ali para fazer uma progressão na célula. Então, vou repetir para você não errar. O conteúdo da célula está na barra de fórmula. Quando você vê o resultado na célula, ele aparece na célula. Mas se você clicar na célula, você vai ver o conteúdo na barra de fórmula. Então, vou repetir. Barra de fórmula, que é essa barrinha que está aqui em cima, ó, exibe o conteúdo da célula. Ah, professor, como é que eu faço para editar essa célula, então? Eu clico em cima da célula. Se eu clicar na célula, eu vou enxergar o que eu tenho na barra de fórmula. Se eu der um duplo clique na célula, eu vou direto para a barra de fórmula. Eu posso editar a célula como se estivesse editando na própria célula ali. Tranquilo? Ok? Então, vou repetir para não errar. O conteúdo da célula só é possível ser visualizado na barra de fórmula. Ficou claro isso? Ó, tá vendo? O próximo slide aqui, ó. Se você quiser editar a célula, clica 2 vezes em cima dela. Já antecipei para você aí, né? Então, eu posso clicar na célula, clicar na barra de fórmula ou dar um duplo clique na célula que eu quero editar. Editar para quê? Para alterar, mudar tamanho, mudar cor, né? Você quer mudar a forma, quer mudar a operação, aí você edita a célula. Tranquilo? Ok? Agora, eu vou explicar para vocês, aí cai muito na prova, não cai não, despenca na prova, né? Cai muito isso na prova, como é que você faz para copiar a célula? Ok? Você lá já aprendeu isso no Word, ou aprendeu no Windows, você já fez algum cursinho aí que o Ctrl+C copia e o Ctrl+V cola. Isso no Excel também não vai mudar. Só que no Excel tem um detalhe assim, ó. Ó, olha a observação lá embaixo. Quando você copia uma fórmula, função ou um valor padrão, o que o Excel faz? Ele faz uma progressão. Ok? Então, vou repetir. Se você copiar uma fórmula, copiar uma função ou um valor padrão, o Excel faz o quê? Copia a fórmula e faz uma progressão. Tranquilo? Por isso é importante saber se eu tenho na célula o resultado, se eu tenho, por exemplo, o que eu tenho na célula ali E2? Eu tenho um 40 ou o resultado de uma fórmula? Aí é importante de olhar sempre na barra de fórmula. Ó, voltar no slide anterior. Ó, ali eu tenho uma fórmula, certo? Que o resultado dessa fórmula é 40. Entenderam? Então, se eu for copiar esse 40, eu vou copiar o 40. Agora, se eu vou copiar esse 40, que é resultado de uma fórmula, ele vai copiar a fórmula. E quando ele copia a fórmula, ele faz uma progressão. Ele vai... por isso que o pessoal fala assim para você no Excel, faz a fórmula na primeira célula e depois você copia para baixo. Por quê? Porque a fórmula vai fazendo uma progressão. Ou seja, ele vai somar mais um a partir da célula de origem. Eu vou mostrar para você no exemplo ali, tranquilo? Então, por enquanto, decora isso. Toda vez que você copia uma fórmula, função ou um valor padrão, o Excel soma mais um. Ele faz uma progressão. Tranquilo isso? Entenderam?
Beleza? Ó, o exemplo que eu dei ali, tá vendo? Ali eu tenho uma fórmula, certo? Tem uma fórmula ali. Que fórmula que tá ali? C2 vezes D2. Se eu copiar essa fórmula para baixo, viu como virou ali C3 vezes D3, C4 vezes D4? Ele faz uma progressão. Tranquilo? E aí eu posso copiar isso usando o Ctrl+C e o Ctrl+V, como você já viu em algum lugar. Como eu posso fazer isso? Ó? Eu posso clicar, ó, voltei aqui, clicar na alça de preenchimento, ó. Se eu clicar, tá vendo esse cantinho aqui? Esse cantinho é a alça de preenchimento. Se eu clicar nessa alça de preenchimento e arrastar, eu estou copiando. Vai ser o mesmo efeito de fazer o Ctrl+C e o Ctrl+V. Tranquilo? E aí, quando eu arrasto para baixo, ó, então se eu cliquei na alça de preenchimento e arrastei, ele vai fazer a progressão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você está percebendo que a letra não mudou? Percebeu? Por quê? Porque aí funciona assim. Ó. Quando eu arrasto, quando eu copio para baixo, ele faz a progressão na linha, no número. Quando eu faço a cópia para a direita ou para a esquerda, a progressão vai ser feita na letra. Tranquilo? Desculpa. Então, quando você copia para baixo, a progressão é feita aonde? Na linha. Para a direita é feita aonde? Na coluna. Tranquilo? Olha lá. Eu coloquei ali um lembrete para você, né? Quando copiar para baixo, a progressão será na linha. Se a cópia for para os lados, a progressão será feita na coluna. Entenderam? Então, vamos lá. Vou imaginar que você copiou essa fórmula que está na célula E2, você copiou para a célula F2, para a direita. Aí o C vai passar a ser D e o D vai passar a ser E. Aí a progressão vai ser feita na letra e não no número. Gente, ficou claro isso aí? Entenderam? Tranquilo? Ó, eu pus aqui uma, só para dar uma revisadinha, só para você ver que realmente cai na prova. Gente, eu não coloquei ali, desculpa, eu não tenho, mas essa prova é uma prova da VUNESP, tá? Dando crédito para a VUNESP aí, é uma questão da VUNESP, eu acabei não colocando ali. Ó, eu até coloquei as respostas para a gente trabalhar. A intersecção entre uma linha e uma coluna, utilizada para fazer cálculo em planilhas, né, eletrônicas, é uma célula com o nome formado normalmente pela sequência da letra da coluna mais o número da linha. Tranquilo? Isso é o conceito de célula, da letra da coluna mais o número da linha. Então, para você ver como é que é feita a pergunta. Por isso que lá no começo eu expliquei o que era linha, o que era coluna, o que era célula. E outra coisa, quando você estiver estudando, sempre é bom você fazer prova anterior. Ok? Olha, também essa questão é da VUNESP. Eu não pus o crédito ali, mas é da VUNESP, tá? Não coloquei no slide ali o nome da VUNESP, mas foi da VUNESP. Essa questão caiu numa prova da Prefeitura de Campinas, aqui em São Paulo. A pergunta foi assim: utilizando o Excel versão português, qual das opções abaixo não é possível iniciar uma fórmula? Ok? Ó, e aí, quando eu abri o slide aqui, ele mudou a telinha. Então, ó, qual não é possível? Presta atenção aqui, ó, gente. Qual não é possível? Quando eu abri o slide, ele alterou aqui. É quando não é possível. Então, é possível usar o arroba? Ah, a gente viu que é possível. Na prova, você vai eliminando, ó. É possível começar com sinal de igual? É. É possível com sinal de menos? Também. É possível com sinal de mais? Também. Então, a resposta aqui qual que é? Letra B. Na hora que eu abri o slide aqui na plataforma, ele alterou ali o sinalzinho onde está marcado ali. Então, a resposta aqui é letra B. E aí, você mesmo sabe que é a letra B. Por que você sabe? Porque eu acabei de falar para você. Eu posso começar uma forma com sinal de mais, com sinal de igual, com sinal de menos e, dependendo da forma, o arroba. Mas eu não posso começar com sinal de divisão. Então, a resposta dessa questão, né, é a letra B. Ah, mas por que está marcado? Vou repetir o que aconteceu. Quando eu abri o slide aqui, ele fez uma alteração ali. Beleza? Tranquilo? Resposta letra B. Entenderam? Ok? Ah, professor, mas eu nunca vi isso aí. É lógico que você nunca viu, por isso você está assistindo a minha aula. Na minha aula você vai ver aquilo que você nunca viu, né? Por quê? Porque a gente trabalha, o nosso curso é feito em cima de uma pesquisa. A gente fez uma pesquisa e viu como é que cai, ou como as questões são feitas na prova. E, gente, isso aí
a pesquisa minha é sala de aula. Eu já dou aula há mais ou menos 30 anos, então tá na sala. Quantos concursos a gente já viu por aí que caiu as questões, né? Tranquilo? A gente vai ficando mais velho, vai esquecendo algumas coisas, mas há um tempo atrás eu sabia exatamente quando o ano, quando caiu e assim por diante, mas já perdi na memória. Mas eu lembro que essa questão aí foi da Prefeitura de Campinas. Tranquilo? Ok? Vamos lá, para frente, né? Ânimo, gente, ânimo, né? Para você passar, você tem que ter foco. Uma pergunta que caiu na prova, caiu já em umas 2 provas, também foi da VUNESP essa aí, essa caiu numa prova da Polícia Civil de São Paulo, e essa pergunta aí, a maioria na prova errou, porque você, na verdade, usa o Excel, mas você nunca para pensar nisso, né? Quantas linhas tem o Excel? Quantas colunas tem o Excel? Eu fiz essa questão, para não ficar mostrando você as linhas ali, eu fiz em forma de questão para você entender o que eu estou falando, né? Quantas linhas tem o Excel? Aí o Excel tem, ó, olha a quantidade de linha ali, 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. Ou seja, a última linha do Excel, o último número lá, é 1.048.536. E a última letra representa 16.384 colunas. Tranquilo? Para que eu preciso decorar isso? Só para prova. Você nunca mais vai usar isso na sua vida. Para que você quer saber quantas linhas tem o Excel e quantas colunas tem? Gente, isso aí é só para prova. Prova de concurso. Ah, eu quero passar? Tem que decorar isso aí, né? Isso é o número de linhas e o número de colunas. Ficou claro isso? Ah, mas eu nunca vi isso. Por isso que você está assistindo a minha aula aí. Tranquilo? Ok? Beleza? Ó, agora eu vou começar a falar para vocês das funções do Excel. Como é que funcionam as funções do Excel? Como é que trabalha isso, né? Como é que nós trabalhamos em cima disso, ok? Então, vamos começar a falar das funções. Ó, eu dei para você até aqui a teoria, como é que funciona o Excel. Agora eu vou começar a falar das funções. Tranquilo? Então, aguarda um pouquinho, estou começando a falar das funções para vocês, ok?